né? A aula hoje é a aula 3 do módulo 2, é meditação, embasamento científico e prático. Então, o objetivo é apresentar os estudos e práticas científicas envolvendo os processos meditativos, né? A gente vai falar pelas abordagens Vipassana e Mindfulness, com o intuito de que essa prática se instale e beneficie o corpo, a mente e os comportamentos. Então, dentro da nossa perspectiva de somatização, nós consideramos aqui os sistemas reguladores do corpo humano, que são todos aqueles que a gente já viu. Nós mantivemos as frases, né, anteriores ali, das emoções sendo geradas na integração corpo e o cérebro, né? E até porque, segundo o Damasio, ele começa numa imagem mental, mas se manifesta no corpo. Então, a gente tem o sistema nervoso central, que é o encéfalo, medula espinal, sistema neurovegetativo, simpático, parasimpático, aquelas cadeias paravertebral e o crânio sacral, o sistema enterogástrico, né, que está associado ao neurovegetativo autonômico. Esses três sistemas trabalham em conjunto com o sistema endócrino, o sistema imune, e todos esses, sistema nervoso, endócrino e imune, vão lançar as suas substâncias na corrente sanguínea, que agora, então, levará essas informações para todo o corpo. Lembrando que o sistema nervoso, ele alcança diretamente nervos, músculos e glândulas, né? Músculo estriado, músculo liso, músculo cardíaco, tá? E aí o sistema circulatório vai levar essas informações para todo o corpo. Então, a meditação propõe regular a respiração e, portanto, através da respiração, equilibrar a mente e o corpo. Quando ela ativa, quando ela equilibra o sistema, quando nós equilibramos a respiração, equilibramos também o sistema cardiovascular. E as bases dessa meditação começaram na Índia, com os Vedas, os Brahmanes, né? A Índia é um país de contrastes, eu tive o prazer de visitá-la por 3 vezes a trabalho, e ela tem muita similaridade com o Brasil, né? Na cor, nos contrastes, e que todo mundo sabe, tem muitas religiões e muitas deidades, muitos deuses. Aqui está representado o Lord Krishna. Pessoal, é importante dizer que a civilização indiana tem mais de 11 mil anos, tá? Então, ela é mais antiga do que a civilização egípcia. Ela surgiu lá nas bases do rio Indo. E, dentre as deidades, uma que é muito popular é o Lord Ganesha. Pois eu pediria a vocês que explorem essa deidade, né, que é uma cabeça de elefante num corpo humano. Você pode achar estranho, e tem outras deidades também, bastante estranhas à primeira vista, mas o que eles valorizam não é a imagem em si, é o que essa deidade representa, as características morais, éticas dela, né? Então, nós estávamos falando de empatia, falamos um pouquinho no módulo neurobiologia, o Felipe falou mais, e o Lorde Ganesha tem tudo a ver com empatia. Ele surgiu de um casamento entre 2 deuses, o pai precisou viajar, e ele ficou por 12 mil anos, né, nada exagerado, fora. Quando ele voltou, ele não sabia que a esposa estava grávida. Quando ele voltou, encontrou no castelo Ganesha já adulto, que estava defendendo o castelo. O Ganesha não quis deixá-lo entrar, mas ele era o dono do castelo, e eles entraram em luta, e ele acabou decepando a cabeça do jovem. A mãe, desesperada, pediu que ele recolocasse a cabeça do filho, mas de um animal que estivesse sido morto recentemente,
e com a cabeça voltada para o norte. Aí todo mundo saiu desesperado, encontraram a cabeça de um elefante e ele veio e colocou. É mito, né? A gente não questiona isso. Mas interessante é se você observar, a cabeça, ela é grande, o cérebro também é grande, então ele tem um, uma supremacia sobre o corpo. Os olhos são grandes, observar antes de qualquer atitude. Oi, travou? Alô? Vocês estão aí? Sim, acho que só travou o da professora. Acho que foi só o dela. Ok. Vamos esperar. Ela acabou de falar no grupo que teve queda de internet, que tá voltando já. Ok, ok. Estou enviando para vocês a lista de presença do encontro de hoje no chat, por favor. Oi, desculpe. Oi, professora. Caiu a internet aqui, deu um pico só. Uhum. Já voltou. Tá bom. Então, apresentando. Sim, agora abriu o PowerPoint. Isso. Tá. Ok, legal. Então, ouvidos, orelhas grandes para ouvir bem, a boca pequena. Então, isso quer dizer ouvir, olhar, analisar, até pelo olfato, e só então se pronunciar a respeito de qualquer coisa, né? Ele apresenta a flor de lótus, que é a pureza, a ética, que ele oferece a gente, né? Um machado que quebra a ignorância, um laço ou corda com que ele retém o saber. Na mão, a posição da mão é chamado mudra, então ele está nessa posição que é de acolhimento, e ele mostra esse sinal, que é uma suástica no sentido horário, né? A do Hitler é anti-horário, mas os indianos têm as duas, só que essa é do bem e do acolhimento. A outra também existe, para mostrar que existe o bem e o mal, né? Essa dualidade. Ele tem um pratinho de doces à base de leite e arroz tostados, então é para acolher.
Tem o Muxica, que é um ratinho que representa os nossos desejos. Então, os nossos desejos estão sempre pululando à nossa frente e nós devemos analisar qual deles ou o que fazer com eles, né? Nem tudo que posso eu devo. E uma barriga grande, que é para acolher todos os desafios, digeri-los, processá-los e só então absorver o que é que faz diferença. Aí como que a gente alcança, vocês não concordam que esses são os atributos da empatia, né, para você acolher o outro, considerar, ver melhor, e como que a gente pode alcançar essas qualidades? Através da meditação, né? Então, a meditação, como a gente falou, são, em geral, posições sentadas, embora se a pessoa tenha algum impedimento, ela pode fazer deitada, de joelhos, ou na posição que for mais adequada. Isso não há impedimento. Essa posição ereta, sentado e ereto, com a coluna bem reta, apoiado sobre os isquios, né? Aqueles dois ossos do quadril, quando você senta, você os sente. Então, você deve sentir que está apoiado sobre eles. E essa é a posição de lótus, e essa é a posição birmanesa. Ele está com a mão numa posição mudra de atenção, então de aprendizado, de observação. E ela está numa posição de compenetrar-se sobre as coisas que você está desejando, né? Então, a meditação é uma palavra composta de meditar e ação, tá? Então, é um processo para a vida, não é só quando você está sentado, você pode fazer também caminhando, viajando, lendo, e você tem que ter um objetivo, que é importante. Quem não sabe o que quer, não reconhece quando encontra, né? E, então, por exemplo, e é importante a gente lembrar que quando você medita, a gente vai fazer um escaneamento do corpo. Essa é a proposta do método Vipassana. E quando você faz esse escaneamento do corpo, a gente lembrar aqui, olha, essa figura, que é o homúnculo de Penfield, ele mostra o giro pós-central, que é o somestésico 1, e o giro pré-central, motor 1. Então, eles estão intimamente relacionados. Todo o nosso corpo está representado, né, nesses campos neuronais. Então, quando você pensa, você vai escanear, por exemplo, o seu braço, o antebraço e os dedos. Eu posso não movê-los, mas só o fato de eu pensar neles, levar o meu pensamento até lá, eu já estou provocando uma ativação de toda essa região. Se eu provoco uma ativação neural, eu provoco também uma ativação na circulação. Então, eu já mudo o padrão dessa região, né? De meio extracelular e intercelular. Muitas pessoas usam essas características para trabalhar áreas adoecidas, tá? Agora, vamos ver. Comparando aqui o que é meditação. Então, a meditação não é sectária, não tem a ver com religião ou com segmento assim, né? Seitas. Ela tem origem nos ensinamentos de Siddhartha Gautama, o Buda. Buda significa sábio, iluminado. Na época do Siddhartha, há 2.500 anos atrás, já existiam 28 Budas na Índia. Qual a diferença dele com os outros? É que ele fez o voto de que ele queria se iluminar para alcançar a iluminação e ajudar as pessoas a sair dessa roda de sofrimentos, né? Então, o método que ele criou foi o que ele ensinou para todo mundo, é uma técnica. Não tem a ver com a religião. O budismo foi criado depois dele, assim como o cristianismo, né? Eles não criaram, foram os seguidores que acharam por bem criar. Então, Vipassana significa ver claramente. Ela ficou escondida por uma série de razões, por mais de 2.000 anos,
né, e num templo na Birmânia. O Goenka morava na Birmânia e ele era um rico comerciante que tinha uma dor de cabeça incurável. Tinha tentado já várias coisas, mas nunca conseguiu resolver. Aí ele foi para um amigo indicou que ele procurasse num mosteiro na Birmânia um monge e que aprendesse a técnica Vipassana, que certamente ele iria se curar. Então ele foi, achou que era sectária, não quis ir porque ele seguia a religião indiana. Depois ele voltou e acabou fazendo um retiro de 10 dias, que até hoje é assim, alimentação vegetariana, estadia grátis, tudo, né? O comprometimento é de você meditar 10 horas por dia e manter uma atitude de pureza, ética, moral, né? Os grupos masculinos e femininos ficam no mesmo ambiente, mas separados. No final disso, você pode fazer uma doação ou você pode né, você pode servir numa outra vez para ajudar outras pessoas a fazerem o curso. Então, e ele se curou realmente, o Goenka, e ele morreu em 2013. Nós temos templos de Vipassana aqui próximo de São Paulo, Santana do Parnaíba, Rio de Janeiro, Brasília, vários outros lugares. Se vocês colocarem essa palavra, vocês vão ver que existe no mundo inteiro, em vários lugares, tá? E todos eles seguem a mesma filosofia, né? O mindfulness, em comparação, foi o John Kabat-Zinn, nos Estados Unidos, né, que foi para a Birmânia também, e ele pegou do Vipassana a meditação para redução de estresse. O objetivo dele era esse. Então, nós temos vários centros aqui que ensinam, né? Um deles é dirigido pelo professor Marcelo De Marzo, da Unifesp, e são aulas semanais, de 20 a 30 minutos por 2 meses, os cursos. Custam um pouquinho, sabe? E tem um retiro ao final, no final de semana, né? Os grupos também são mistos. Então, como a gente falou, o indiano considera os chakras, e a ideia é que essa energia que você vai circulando pelo seu corpo vai alinhando e equilibrando esses chakras, né? Você vê que ele está na posição birmanesa, o mudra dele é de atenção, e já o Buda está na posição birmanesa também, mas as mãos estão aqui próximas ao ventre. Então, e o interessante é que os dois, observa aqui, né? Eles estão com a coluna bem ereta, existe um ângulo entre a cabeça e o pescoço de 15 a 30 graus, as mãos estão nos joelhos, e você presta atenção na respiração. Então, você inspira 3 vezes, segura por 3, inspira em 3 tempos, segura por 3 tempos e expira por 6. Pode ser 4, 4 e 8, depende de cada um, né? Então, a ideia é ir varrendo mentalmente o corpo e encontrar pontos de tensão, e aí você relaxar. Então, você vai manter a atenção na impermanência dos eventos. Porque quando a gente para e diz que quer meditar, você começa a ter coceira aqui, ali, doer, não sei o quê, você presta atenção, vai com a sua mente até lá, analisa o que está acontecendo, mas não se detenha lá. Manter o equilíbrio, e aí você vai observar os pensamentos, os sentimentos que surgem. A palavra certa é sem apego ou sem aversão. Você observa sem apego e sem aversão. Então, quer dizer, se é algo bom, você não vai se apegar. Se é algo ruim, você também não vai negar. Você vai aceitar e com equanimidade, sabendo que aquilo vai passar, você vai analisar. Com isso, surge um aprendizado, uma introjeção de um espaço entre o que você recebe e o que você projeta. Então, deixa de ser ação e reação. É ação, reflexão e reação, né? Aqui,
falando dos benefícios, né? Um deles, um monge budista, então, na posição de meditação, eles produzem ondas gamas que são sincrônicas numa atividade superior à das pessoas que não meditam. Então, mesmo quando eles estão em repouso. Essas fotos aqui de SPECT, tomografia por emissão de fótons, mostra a mente desse monge, ou de um similar nessa atividade, né, quando está em repouso e quando está em meditação. Repouso e meditação. O que nós vemos aqui é o córtex pré-frontal, que está muito mais ativado na meditação. O córtex pré-frontal é a área de observação, de análise, né, de planejamento. E aqui ele mostra o córtex parietal. Então, o córtex parietal, uma parte do occipital, nessa região é onde você tem o sentido de localização. Você vê que ele está praticamente desativado em relação à área de repouso. Então, mostrando que o monge está em outro lugar. O cérebro dele não está localizando naquele momento, ele não está localizado com a posição dele. Uma outra... Existem vários benefícios, eu vou citar esses daqui, tá? Por exemplo, nós vemos esse corte frontal do encéfalo, aqui o corpo caloso, né? O córtex parietal, os ventrículos laterais, o terceiro ventrículo. Então, a gente sabe que nos ventrículos existe líquor. Essa é uma pessoa jovem, porque os ventrículos estão bem formados e bem direitinhos. Com o envelhecimento, morrem células, existe a morte neuronal natural, desde que a gente nasceu, né? Então, essas células vão morrendo com a idade e a matéria cerebral vai diminuindo de espessura. Consequentemente, o líquor vai tendo mais espaço para se alojar. E na doença de Alzheimer, então, isso é bastante ampliado, né? E de uma forma até desorganizada. Então, a gente vê, se compararmos, a plasticidade neural seria neurogênese, que ocorre mesmo na vida adulta, e também a morte celular. E a gente vai observar que, se nós compararmos duas pessoas, uma que medita e uma que não medita por volta dos 45 anos, e a gente for analisar o córtex, a espessura do córtex dessa pessoa, nós vamos ver que é mais espesso no indivíduo que medita. Quer dizer que morrem menos células. Antigamente se achava que nasciam mais células. Não, morrem menos células, porque ele não está no estresse, essas células estão sendo poupadas, né? E todo o estado meditativo dele gera condições adequadas para a sobrevivência não só das células neuronais, mas do corpo como um todo. Então, esse é um dos benefícios, tá? Ele diminui o estresse, né? Então, agora eu queria propor uma meditação, eu vou fazer bem curtinha. Então, quando nós começamos a meditação, relaxa, se coloca na posição bem ereta, os ombros ligeiramente, né, bem colocados na posição central, ligeiramente voltados para trás, a cabeça ligeiramente abaixada. No Vipassana e no Mindfulness, Vipassana principalmente, nós fechamos os olhos. E aí você vai prestar atenção nos seus órgãos dos sentidos. Primeiro, analisa sua posição no espaço. Inicialmente é Namastê, fazemos uma reverência, nos reconhecemos como pessoa, aí você fala o seu nome, eu, Maria Inês, né? Nessa meditação de hoje, desejo passar para os colegas um exemplo curto de meditação com o sistema respiratório. Bom, esse é o meu objetivo. Então, eu vou inspirar, reter e expirar.
Enquanto eu faço isso, eu analiso inicialmente a posição da minha cabeça, dos meus ombros, da coluna vertebral, das pernas em relação ao corpo, em relação ao meu ponto de apoio, o chão ou a cadeira. Então, 1, 2, 3, segura, 1, 2, 3, expira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por que a gente usa a respiração? Continua inspirando, segurando e expirando. A respiração é o ritmo que está sempre conosco. Em qualquer lugar, em qualquer situação, enquanto estivermos vivos, o nosso ritmo respiratório estará conosco. E ao controlá-lo, nós regulamos o circulatório e, consequentemente, o corpo como um todo. Então, lembrando que a respiração existe a parte aérea, né, que são as narinas, o sistema condutor, depois a porção que faz as trocas gasosas, os alvéolos, e o sangue que volta para o coração oxigenado e aí é distribuído para o corpo e vai então se dar a respiração celular. Nós estamos falando da macro-respiração, então. Quando esse ar entra na narina, ele é aquecido, umidificado, filtrado, e ele traz consigo partículas do ar, e essas partículas podem conter odores agradáveis ou não. Então, nós inspiramos, percebemos esse ar correndo ou entrando pela narina direita ou pela esquerda ou por ambas. Não mude isso, tá? Só observa como é em você. E agora perceba que ele chega ao final da cavidade nasal, encontra a nasofaringe, passa pela bucofaringe, e daí ele ganha a laringe, laringofaringe, então, né? Aquelas coexistem um pedacinho, ganha a laringe, passa pelas pregas vocais, ganha a traqueia, os anéis traqueais, se divide em brônquios direito, esquerdo, depois para os brônquios secundários, terciários, quaternários, cada vez menores, chegando à intimidade dos alvéolos. Como que eu percebo? Quando eu inspiro, em 3 tempos, eu inflo o abdômen. A respiração correta é inflar o abdômen. Seguro e expiro lentamente, esvaziando o abdômen e a cavidade torácica, cavidade pulmonar, né? Sinto esse movimento do diafragma, das vísceras, junto com inspiração, expiração. Vou me sentindo cada vez mais leve, mais tranquilo. E esse ar, oxigênio que entrou na região dos alvéolos pulmonares, dos pulmões direito e esquerdo, lóbulo superior, médio e inferior, ele vai sendo trocado nos alvéolos por gás carbônico. O sangue fica rico em oxigênio, pobre
em gás carbônico. O gás carbônico eu vou eliminar na expiração. Agora, esse sangue rico em oxigênio vai ganhar as veias pulmonares que vão chegar no átrio esquerdo, 2 de cada lado, 2 do lado direito, 2 do lado esquerdo, são 4, no átrio esquerdo do coração. Elas passam para o ventrículo esquerdo e do ventrículo, na sístole, que é a contração cardíaca. Esse sangue, então, oxigenado, vai ganhar a circulação via artéria aorta. Logo que sai do ventrículo esquerdo, ele já ganha a circulação cardíaca pelas artérias coronárias. Aí, em seguida, pelas artérias carótidas, a externa vai irrigar a face e suas vísceras, e a interna, o encéfalo. Esse sangue, depois vocês podem detalhar, ele vai voltar pelas veias cerebrais, encefálicas, vai ganhar os seios, a veia jugular, vai ganhar a veia cava superior, e aí o átrio direito, ventrículo direito, de onde ele vai passar para o pulmão pelas artérias pulmonares. Perceba que aqui existe uma convenção, o sangue é pobre em oxigênio, mas é a artéria pulmonar que sai do coração. Aí, então, ele vai ser oxigenado lá nos alvéolos e volta de novo para o átrio esquerdo. A artéria aorta também vai, quando ela sai do coração levando o sangue oxigenado, ela vai passar para as artérias subclávias, que vão para o braço, antebraço, punho, mãos, e retornam pelas veias. Ela vai ganhar a cavidade torácica, a artéria aorta, irrigando toda a cavidade torácica, porção anterior, posterior, os músculos, passa pelo diafragma e por 3 artérias principais ali, ela irriga o fígado, o baço, o estômago e pâncreas. Depois ela irriga os rins, os intestinos delgados, intestinos grossos e as gônadas. Ela continua descendo a artéria aorta, forma a artéria, esqueci o nome, direita e esquerda, a externa que irriga a região da pelve e a interna que irriga o membro inferior. E aí, consequentemente, a coxa, a perna e os braços. São as artérias ilíacas, interna e externa, que vai originar a femoral, poplítea, né, a tibial, fibular e para o membro. Aí ela volta pelas veias, né, chegando na região ilíaca, veia cava inferior. A veia cava na região abdominal vai formar a veia porta do fígado, que passa pelo fígado, levando todo o material da digestão, e vai encontrar a veia hepática, a veia renal e a veia cava inferior, que vai entrar no átrio direito. Então, esse processo de escaneamento você vai fazer mentalmente. A respiração também é mentalmente. E depois você pode estender isso para os músculos, os ossos, as vísceras, de um modo geral. Tá? Em termos de modelo, é isso. Então, agora a gente namastê, que os benefícios desta prática se estendam a todos e a tudo, liberando-os. É isso.
eu queria dizer, lembrar da nossa mente, que ela é o macaquinho, né? São os desejos também do Muxica lá, que ficam continuamente pululando na nossa mente. Por exemplo, na primeira vez que eu fui meditar, eu tinha trabalhado muito para entregar um relatório. E quando eu sentei, eu vi nos primeiros 5 minutos, seguindo as instruções, eu vi o meu computador na minha frente e o teclado. Então, para mostrar mais uma vez para a gente que esse processo da meditação, quando você começa a se isolar, ele vai trazer as coisas mais recentes. É como uma cebola. Conforme você vai se permitindo se aprofundar, você vai chegando a camadas mais internas do seu inconsciente. E em 10 dias dá para você chegar a bastante coisa, que é muito interessante. Tá? E a proposta deles é que você faça 60 minutos de manhã, por volta das 4, 5 horas da manhã, 60 minutos à noite. Eu confesso que ainda não consegui fazer isso com um ritmo assim, né? A gente vai fazendo na medida do possível. Quando virar monge, quem sabe? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês. E vocês têm alguma dúvida? Existem vários programas. Quem tiver oportunidade, eu aconselho a procurar um Vipassana ou Mindfulness. Ou tem também da Monja Coen, que é o Zen Budismo, o Zazen, né? Que também é bastante interessante. E fica aí a dica. Tá? Muito obrigada. Namastê. Namastê. Obrigado, professora. Agora, acho que intervalo, e por conta dos erros e vindas, acho que eu avancei no intervalo de vocês, né? Não, acho que não. Acho que está bom, professor. Podemos. Fazer o intervalo, Alan? Isso, o pessoal quer comentar, quer abrir a câmera? Ou fazemos no final também. Isso. Professor Avelino, como o senhor acha? Eu acho que eu gostaria de ouvir um pouco a turma, né, sobre essa experiência que eles puderam viver agora, sabe, que pelo menos para muitos, né, é uma informação, um conhecimento que muitos, né, receberam, às vezes, por forma da mídia informal, né, e que, nesse momento, eles estão podendo receber essa informação dentro de uma perspectiva, né, científica, e que sustenta, né, e demonstra, né, como que essas práticas elas são saudáveis, como elas promovem a saúde. Uhum. Eu acho isso fundamental, acho isso muito importante. Então, tem inclusive um quadrinho que eu vi hoje do Charlie Brown, né, o Minduim, que ele está deprimido e ele fala para a amiguinha, ó, eu estou muito deprimido hoje, a cabeça lá embaixo, quase nos pés. E ele fala, mas se você levanta a cabeça assim, ó, você respira diferente e aí a depressão vai embora. Não, mas eu quero sentir deprimido hoje, eu quero apreciar a minha depressão. Aí ele abaixa a cabeça de novo, né? Então, a respiração tem muito a ver com isso. Só fazer uma pontuação, você mencionou a ideia de varrer mentalmente o corpo, e nos estudos evolutivos do cérebro, a gente observa que a capacidade de mentalizar elementos externos, né, e esse escaneamento das partes corporais permite o manuseio de tomadas de decisões, fazendo inferências sobre possíveis causas e consequências a partir de determinadas escolhas, né?
Uhum. É uma pergunta que é levantada nos estudos sobre a evolução da consciência, né, o seu desenvolvimento, qual seria o motivo pelo qual a consciência humana permaneceu na espécie, né? E as observações sobre as qualidades que acabam sendo atreladas a nós ao longo do tempo, né? Elas sempre estão relacionadas com facilidades, né? Viabilizações adaptativas, né? Então faz muito sentido nós termos capacidade interna de representação desse equilíbrio dinâmico do mundo externo, né? Muito bom, professor. Legal. Eu queria falar uma coisa também. Como o professor Avelino mencionou, existe na internet muita coisa, e geralmente, hoje em dia está menos, mas se falava assim, quando você vai meditar, você tem que esvaziar a mente. Não tem que esvaziar a mente nada. Tá? É isso de você observar o que está aparecendo. Você vai começar prestando atenção na respiração, aí você vai escaneando o seu corpo para encontrar os pontos de tensão. Normalmente, um ponto de tensão está associado com algum sentimento seu. E quando você observa ele, você não para nele o tempo todo. Você observa, está no meu ombro direito. Aí você relaxa, continua o escaneamento, depois você volta e vê se está aquilo. Nesse processo de respirar, escanear o corpo, vão aparecer pensamentos, imagens para você. Você não vai se apegar nem a uma e nem vai rejeitar. Você vai observar. O ideal você é o analista. O que essa imagem representa? O que ela está me trazendo? Então, você vai reter e analisar enquanto for interessante. Aí você deixa aí, porque vão aparecer outras coisas. Então, a ideia é essa. Ótimo, legal. Deixa eu aproveitar, só colocar uma coisa. Quando a professora Marinês fala do Charlie do Minduim, né, acho que o fato dele ter dito, não, hoje eu quero sentir, experimentar minha depressão, né, eu acho que tem a ver com aquilo que ela nos apresentou no início, que é a experiência de estar acolhendo, né, estar aceitando, né, aquilo que é bom, aquilo que pode não ser tão bom. Uhum. Porque a gente tem uma forma de funcionar hoje na contemporaneidade que é a coisa da felicidade sempre existente. Então, como se a pessoa não pudesse vivenciar, sabe, as suas tristezas, as suas angústias, né, como se isso, né, não fosse, né, não é permitido, não é aceitável culturalmente. Uhum. Isso, de alguma maneira, faz com que as pessoas vão se afastando de si mesmas, né? Das suas Perfeito, perfeito, seus professor. sentimentos, seus afetos, né? Então, acho que essa história em quadrinho, né? O que ela pode suscitar para a gente em termos de reflexão, né? E que está muito dentro, né, daquilo que a professora Marinês passou para a gente. Né? Professor, e o senhor que trabalha com pessoas assim que tomam remédios, né, para várias coisas, eu já vi muitas pessoas desistirem da medicação porque diz que a medicação deixa ele num estado FM, né, remasterizado, que as emoções não vão nem para cima nem para baixo. E muitas pessoas não falam, isso não é vida. Eu quero ter alegria, quero ter tristezas também, porque Sim. existe ensinamento, existe aprendizado com a tristeza também. Dura quando foge do controle, né? Uhum. Não, e você colocou a questão medicamentosa, e é verdade, né? Em algumas pessoas, os antidepressivos provocam uma anestesia afetiva. Uhum. Né? E isso é né, uma questão clínica muito séria, né, que distancia muito a pessoa das emoções do cotidiano, né, e que são importantes para estar alimentando a nós mesmos. Né? Alguns neurolépticos, antipsicóticos, também, na dependência da dose utilizada, também pode deixar a pessoa anestesiada do ponto de vista afetivo. Né? São coisas que o clínico, de uma forma geral, deve perceber e, né, instrumentalizar isto
né, a favor do paciente. Legal. Bom, são 7h30, vamos 10 minutos? 19h40, pode ser? Ok, legal. Então, até breve.
Vamos iniciar? Professora Avelino está aí? Parece que não. Já não deu 10 minutos, Sala? Foi. Estávamos esperando você. Ah, é que eu esqueci de ligar o microfone. Ok. Podemos iniciar, então. Posso compartilhar aqui, Alan? Sim, por gentileza, Felipe. Fica à vontade. Confirma para mim que já está aparecendo na tela para vocês. Legal. Ok, tá. Uhum. Muito bem, mais uma vez, boa noite, ou bom dia, como o Marinês sempre fala. É um prazer estar com vocês novamente. Hoje, no encerramento do nosso módulo, vocês já puderam perceber que fizemos uma proposta de oferta mais prática para fazer uma articulação daquilo que já foi passado ali de teoria. E, de igual modo, eu vou trazer também uma contribuição de proposta prática da inteligência emocional para você utilizar como alternativa ou um caminho para lidar aí com a gestão das emoções e como um meio também alternativo de lidar com o enfrentamento às somatizações. Eu quero, antes de mais nada, propor também uma reflexão através de uma história, através de uma breve metáfora, para que vocês possam também ter aí algumas reflexões sobre o que nós iremos trabalhar a partir de agora. Marinês trouxe ali a contribuição do Charlie Brown, da charge que ela visualizou. O professor Avelino também trouxe a contribuição da questão da busca da felicidade. E conta-se uma história que dois irmãos estavam ali ávidos em busca da felicidade. Eles ouviam falar tanto sobre a tal felicidade e eles resolveram sair de casa e buscarem a felicidade por vários lugares. Eles decidiram visitar várias casas, vários lugares públicos, empresas. Também decidiram questionar várias pessoas para saberem se elas sabiam onde que a tal da felicidade se encontrava. Eles passaram dias, passaram semanas, meses, e eles, desestimulados, resolveram voltar para casa porque eles não encontraram a felicidade, ficaram tristes, cabisbaixos, e eles se surpreenderam. Quando chegaram em casa e, ao abrir a porta da casa, eles encontraram o que metaforicamente era chamado de felicidade, que era o pássaro azul. Eles encontraram o pássaro azul dentro da sua própria casa e piando ou cantando bem alto, que a priori, em outro momento, eles não conseguiam escutar. Moral da história, nem sempre a felicidade, o que nós buscamos de melhor, enquanto qualidade, se encontra fora da gente, se encontra distante da gente, ou até mesmo sendo definido como um lugar ou uma condição de status ou alguma realização. Mas muitas vezes é possível buscar dentro de nós mesmos. E quando a gente fala sobre essa busca interior, tem tudo a ver com a proposta da inteligência emocional, que na última ocasião de aula nós falamos sobre os pilares da inteligência emocional, tendo ali como proposta a contribuição dos 5 pilares: autoconsciência, autogestão, automotivação, depois consciência social, que é a chamada empatia, e a gestão de relacionamentos. E vocês lembram que a gente conceituou ou resumiu que nós estávamos falando da inteligência emocional quando nos referíamos à busca pela consciência e à busca pela gestão. E o que traria como base era o princípio motivacional, ou a realização e criação de motivos que nos levariam para as ações. E basicamente nós estaríamos falando, portanto, de consciência e gestão de si, consciência e gestão do outro. E, por fim, a parte da motivação. E quando a gente pensa sobre por onde começar, o convite que eu faço nessa proposta prática para encerramento desse módulo é começar pela busca do relacionamento intrapessoal. A chamada inteligência intrapessoal é a capacidade de reconhecer ou até mesmo conhecer aquilo que está à sua disposição. No nosso contexto restrito aqui seriam as emoções e saber gerenciá-las.
E eu quero, mais uma vez, provocar vocês também a pensar que tudo isso pode ser uma jornada, ou até mesmo uma viagem que pode ter ônus e bônus nesse processo. Certamente, se antes da pandemia você tinha o hábito de, ou pelo menos o desejo de viajar, quando você pensa num destino que agora há pouco eu chamei de, por exemplo, de felicidade, ou pode ser por uma vida sadia, ou qualidade de vida, ou qualquer outro destino metafórico que você queira criar, quando você, por exemplo, vai até o aeroporto, entra na aeronave, você deve se lembrar que sempre tem as instruções de segurança. E lá você vai ouvir, mesmo se você for um passageiro frequente, você fique atento às especificações ou orientações de segurança. E lá ele fala, se um processo de despressurização acontecer, máscaras cairão, e aí ele fala o seguinte, primeiro você coloca no outro e depois em você, é isso? Não, ele fala, primeiro você coloca em você e só então você colocará no outro. Qual é o grande ensinamento que nós podemos fazer de maneira associativa com a busca da inteligência emocional? Você precisa primeiro se capacitar, reconhecer as suas demandas, reconhecer os seus limites e as formas de funcionamento das suas próprias emoções dentro dos seus relacionamentos, a priori consigo e posteriormente com o outro. Porque só então você estará capacitado e terá mais preparação para poder lidar, identificando como as pessoas funcionam e sabendo lidar com o relacionamento com elas. E, naturalmente, tudo isso são formas de criação de motivos que poderão te levar para as ações, mas não são necessariamente motivos de outras pessoas, mas motivos que vocês podem criar, ou até mesmo você terá a autonomia de compartilhar com outras pessoas, mas essas pessoas precisam, portanto, ter a aceitação e aderir a esses motivos. Então, de maneira bem sugestiva e simplória, inclusive, até porque os mecanismos tradicionais vocês certamente já absorveram durante a graduação e da prática clínica que vocês fazem, mas a gente quer mostrar para vocês, através de uma proposta talvez um tanto quanto distinta, como o professor Veleno falou, que muitos devem desconhecer o processo meditativo como prática mesmo, e também aqui eu quero fazer o mesmo com a parte da inteligência emocional. Então, eu vou oferecer nos próximos slides uma proposta para que vocês possam trabalhar esses pilares. Como falado na última aula, que eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês, é interessante olhar para si enquanto profissional de saúde, enquanto cuidador, estar preparado em nível de estrutura emocional para saber lidar com essas demandas tão desafiadoras. Através das previsões, nós temos absorvido aqui tantas práticas de colegas que podem trazer alguma intensidade de emoções para a gente, porque nós somos seres humanos e sentimos também a dor do outro, sobretudo através da empatia. Então, vou oferecer para vocês pelo menos 5 ou 6 alternativas ou estratégias para melhorar ou lidar com esses pilares, porque todos eles são passíveis de desenvolvimento, uma vez que inteligência aqui, emocional, nada mais é do que uma capacidade de lidar com essas emoções próprias ou alheias, ou seja, uma capacidade que pode e deve ser desenvolvida. Quando, Felipe? A todo momento. A todo momento nós temos essa disponibilidade, através das interações sociais, de desenvolvê-las. Então, o primeiro passo aqui da autoconsciência é reconhecer ou conhecer os nossos gatilhos. O que aciona? Eu coloco o gatilho aqui como uma palavra que seria uma espécie de âncora que ativa um processo. E a gente já aprendeu que as emoções ativam processos de alterações fisiológicas, alterações cognitivas e alterações comportamentais. Mas tem algo que nós precisamos acessar para que isso seja ativado. Esse algo pode estar ao nosso derredor, como algo que nos coloca em perigo, como a própria etimologia da palavra emoção nos alerta, né? Emoção, emover, denota afastamento para nos trazer um aspecto protetivo, e muitas vezes pode ser interno também, um próprio pensamento. Externamente pode ser algo que você pode ver, alguém se comportando de determinado modo, ou falando algo que possa te ofender, ou possa trazer pensamentos negativos, ou acionar estados emocionais, tanto positivos ou negativos. Então, quais são esses ambientes que ativam? Eu coloquei aqui, de maneira mais didática, uma explosão emocional, que ativa diversos mecanismos que você pode, muitas vezes, reagir de maneira pela qual, posteriormente, você possa desconhecer
né, através desse estado emocional atípico ou intenso para você? Quais tipos de comportamentos que precisam fazer parte desse contexto para ativar esse estado emocional? Quais as atividades que você, por exemplo, executa no âmbito familiar, dentro da sua própria casa, dentro do seu trabalho? Existem situações ou até mesmo afazeres que fazem com que você possa mobilizar esses recursos internos de estados emocionais? Isso traz uma consequência positiva e ou negativa? E a partir de então você começa a entender um pouco mais as suas ações. Apesar de parecer óbvio, né, de nós estarmos presentes dentro dessas questões cognitivas e ou comportamentais, nós, pelo fato de exercermos uma condição de elaboração de padrão comportamental, acabamos por não perceber conscientemente esse processo de repetição, esse processo de recorrência. Então, quando você se coloca à disposição para tomar consciência do que de fato acontece, você muitas vezes é surpreendido ou surpreendida de ter ações que necessariamente não contribuem de forma favorável para o que você possa chamar de qualidade de vida, apesar de ser um construto um tanto quanto subjetivo em alguns aspectos, cada um elabora a sua condição para tal. Existe um padrão comportamental que é recorrente quando você olha para as suas ações, para os seus comportamentos. Esse padrão comportamental ele tem favorecido para o seu desenvolvimento, tem sido algo saudável ou tem sido algo que tem resultado em um aspecto de somatização? Quais são as motivações por trás dessas ações? Será que, mesmo que num plano inconsciente, né, existe algo que motivou essa ação? Como a gente falou na parte da palavra motivação, nem todas as ações são motivadas no plano consciente, tudo bem, mas quando a gente se coloca à disposição para entender esse contexto, inclusive a nós mesmos, com uma perspectiva de colocar a máscara, né, de oxigênio primeiro em nós precisamos e temos a oportunidade de compreensão, mesmo que inicial, desse processo, para elaborar o que nós chamamos de autoconhecimento, também um sinônimo da autoconsciência aqui nesse processo de desenvolvimento da inteligência emocional. Uma outra alternativa de proposta prática é tomar nota das suas emoções, saber quantas vezes você teve aquela emoção, por exemplo, no sentido de recorrência. Será que o quadro de repetição acontece ali diariamente? Acontece a cada semana? Acontece a cada 15 dias? Quando a gente fala sobre a proposta de alfabetização emocional, dentro ali da literatura, até como uma proposta de oferta, por exemplo, dentro das próprias escolas, para ensinar as crianças o que é uma emoção, por exemplo, o que é alegria, o que é a tristeza, o que é a raiva, o que é o medo, para que serve tudo isso? Porque se a gente não consegue ser apto para ensinar, ou pelo menos colocar à disposição para aprender e desenvolver essa alfabetização emocional, a gente vai associando muitas vezes alguns paradigmas e rótulos sociais que são colocados através desse relacionamento com essas emoções. E a gente acaba desprezando, marginalizando o lado tão positivo do caráter emocional. As funcionalidades de defesa, de nos proteger, de acionar estados de melhor preparação para situações atípicas que possam surgir, que demandem da gente uma reação, um tempo de resposta ultra rápido. Então, quando a gente deixa de lado tudo isso, essa possibilidade, a gente vai se distanciando, talvez, da origem, né, da proposta funcional ou orgânica que o nosso sistema nos oferece. Então, em quais momentos que o medo aparece, que ele é ativado, que a raiva, a alegria, a tristeza toma conta de nós? Pratique a crítica zero. Essa é uma alternativa bem interessante no contexto de existem muitas pessoas que acabam desenvolvendo um hábito cognitivo no sentido de sempre criticar situações e ou pessoas. Sempre estar preparado para elaborar uma crítica, mas não é aquela crítica construtiva e saudável, aquela que não gera resultados de construção, aquela que não gera resultados de elaboração de maturidade, ou até mesmo de harmonia relacional. Então, praticar a crítica zero é tomar consciência de que você está em processo de redução
talvez seria um tanto quanto otimista demais eu dizer eliminação, né? Mas no sentido de, pelo menos, reduzir esse mecanismo que muitas vezes é comportamental, mas precocemente acaba sendo cognitivo, ficar pensando, né, nas práticas do que fazer, ou a autocrítica em nível elevado, que traz ali uma consistência até de pessimismo em relação a algumas coisas que você é capaz de realizar. Então, nível de pensamentos e também nível de comportamentos ou ações. Outra proposta para a autoconsciência é fazer um mapeamento dos pensamentos. Você parou para pensar que, né, até várias pesquisas alertam isso, que nós temos centenas, talvez até milhares ali de pensamentos em determinados momentos do nosso dia. A professora Marinês até falou que a proposta meditativa não é esvaziar a mente, mas talvez direcionar os seus pensamentos para o que de fato mais importa. Eu gosto muito da palavra importar, porque nos dá como base de sugestão a ideia de que nós precisamos e podemos portar para dentro, né? De dentro, e portar de levar, ou levar para dentro aquilo que de fato importa, aquilo que de fato faz sentido para a tua vida. Né? Então, fazer esse mapeamento dos pensamentos, uma das formas apresentadas já anteriormente hoje é a prática meditativa, né? De você mapear, ou até mesmo em nível consciente, em nível racional, levar em consideração os pensamentos recorrentes que você tem, se existem grupos, né? Por que esses pensamentos são ativados? Lembrar que a nossa memória ela não se apresenta ou se consolida no sentido de organização alfabética, sequência alfabética, e sim por agrupamentos de afinidades. Por exemplo, se eu falo a palavra clima, você vai lembrar de coisas que estão associadas, talvez calor, talvez frio, e assim sucessivamente. E a gente percebe que isso não tem uma sequência alfabética, e sim por agrupamentos. Então, por que será que a gente tem determinados tipos de pensamento? Será que eles estão ligados a algum contexto, a algumas escolhas, a alguns ambientes, a algumas práticas, a alguns relacionamentos? Né? Aquilo que eu consumo, né? Aquilo que eu assisto na televisão, aquilo que eu consumo enquanto estudo, a forma como eu lido com as notícias, né, da atualidade, enfim, fazer esse mapeamento de recorrência dos pensamentos, o quão são positivos, o quanto que isso pode afetar, né, negativamente ou positivamente a cada um de nós. Lembrando que essas propostas aqui, gente, não são aqui, nós não temos a pretensão de solicitar a vocês que façam todas essas propostas concomitantemente. E sim, estou trazendo um panorama geral e sucinto, até em virtude do tempo limitado que nós temos, para que vocês possam escolher e, por exemplo, olha, eu quero começar a praticar mais a autoconsciência, ou praticar mais a empatia, praticar mais a gestão de relacionamentos, a automotivação. Então, escolher, eu chamo isso até de fazer uma identificação de alavancagem. Como assim? Aquilo que não necessariamente você tem menor índice, né? Quando a gente faz, por exemplo, a aplicação de um questionário validado cientificamente para medir a sua inteligência emocional, uma das críticas da maior parte dos questionários é que eles são pautados no modelo de autorrelato. Ou seja, o fato de você responder algumas perguntas em um questionário e dar um determinado resultado não significa que você de fato tenha aquele resultado, e sim que você informa ter. Ou seja, isso pode fazer apenas uma associação à tua subjetividade, ou dependendo do contexto, ao teu desejo de parecer quem você acha que as pessoas esperam que você seja, e assim sucessivamente. Então, essa medição, ela está conectada com a tua subjetividade, assim como muitas vezes vocês recebem essas demandas dentro da prática clínica, da prática de saúde como um todo. Você recebe pelo discurso do paciente, e a partir daquilo você precisa ter um entendimento para direcionar e fazer ali, porventura, os exames associados para, de fato, validar ou não aquilo que está sendo verbalizado. Então, quando a gente fala sobre essa proposta de medir, a gente fala, olha, o quanto que isso tem a ver ou faz sentido para você? Porque aquilo que começa a fazer um sentido ou não, na subjetividade, vai reverberar necessariamente ou não, em alguns momentos, pelo teu corpo também. Para a gente concluir a parte da autoconsciência, elimine os rótulos das emoções e sentimentos. São os rótulos sociais mesmo, sabe? É muito comum as pessoas hoje falarem, olha, eu estou um pouco deprimido hoje.
Não é bem assim no âmbito profissional, no âmbito técnico da coisa. A depressão, ela não se refere a um fato isolado e passageiro, sim, com a recorrência, com a existência de sintomas. Então, as pessoas muitas vezes têm dificuldade de distinguir o que é tristeza e o que é depressão. A gente aprendeu que uma coisa está ligada a um princípio ali de emoção básica ou primária, que é saudável, que é biológica, que é protetiva, há uma emoção secundária, que deixa de ser biológica e passa a ser social, no sentido de contribuições sociais em alguns aspectos, e que acabam perdurando, deixando de ser até uma emoção, passando a ser um humor, no sentido da recorrência, ou seja, o quanto que esses rótulos acabam criando diagnósticos, né, nas pessoas, e as pessoas vivem por esses diagnósticos que não são apresentados por um profissional habilitado. Muitas vezes você recebe essas demandas dentro da sua prática. Estou com pânico, por exemplo. Né? Será que você está, ou você tem, ou será que é medo, ou será que é pânico? Enfim, todas essas questões de rotulações podem atrapalhar esse desenvolvimento. Então, essa foi a primeira parte do pilar autoconsciência. Agora eu quero apresentar para você a autogestão. A primeira proposta prática é entender que as mudanças, muitas delas, são inevitáveis. Saber lidar com as mudanças inevitáveis. Olha só, entender que a nossa vida é mutável é o primeiro passo para a autogestão equilibrada. E, portanto, a gente traz aqui uma ideia simples, aplicável e prática, com alguns passos subsequentes. Olha só. Primeiro passo, escolha um dia e um horário da semana. Geralmente, ali é indicado que o mais comum seja no começo ou no final de semana. E você, no passo 2, vai fazer uma lista das coisas que são importantes e que vão acontecer em nível de planejamento na tua semana. Você entende que aconteça. Coisas importantes que podem trazer para você algumas alterações e até ativação de algumas emoções, por exemplo. Então, no passo 3, você elabora algumas estratégias para lidar com essas mudanças. Quais são as mudanças previstas? Quais são as estratégias que eu faria com que eu pudesse me planejar? Quando a gente falou na última aula que eu ministrei, a gente falou da diferença entre emoção e sentimento. A emoção como um aspecto de ativação inconsciente e sentimento como uma formatação consciente ou elaboração do estado ou da experiência emocional. E a articulação que você faz na elaboração desses sentimentos pode desenvolver estratégias, no caso cognitivas, para poder lidar de maneira mais inteligente emocionalmente, assim digamos, pegando aqui o nosso contexto, para lidar com os próximos eventos. Então, quando você antecipa as estratégias para poder lidar com as possíveis mudanças que podem se tornar inevitáveis, necessariamente ou possivelmente você vai também alterar a sua reação ou transformar, ao invés de ser, como a gente fala na inteligência emocional, ao invés de ser reativo, você ser proativo. Ou seja, quando você se prepara, elabora essas estratégias ou formas diferentes no âmbito comportamental de lidar com elas, você deixa de ser reativo e passa a ser proativo, surpreende as pessoas que se relacionam contigo, até você mesmo dentro desse planejamento. O passo 4, anote as coisas que você pode fazer já de imediato, como ação, como prática. E aí você passa a conhecer os possíveis sinais da mudança, né, que acabam sendo aqui chamados também de gatilhos, conforme mencionado anteriormente. E aí você passa a viver essas mudanças. Essa é uma proposta prática aqui para autogestão. Anote os resultados e veja o quanto que isso interfere ou muda questões da tua vida. Segunda questão, ou proposta da autogestão, dialogue com alguém que não esteja emocionalmente envolvido com a sua demanda. Isso aqui é muito importante, né? A gente pensar em lidar ou conversar com pessoas que estão fora do teu contexto, para que eles possam trazer uma consideração sem estar envolvido, ou seja, de imparcialidade dentro desse processo. Faça uma lista, né, que, lógico que na prática, e até mesmo a gente já mostrou isso, a emoção e razão, ela não se distingue no sentido de só ser emocional ou só ser racional, não existe isso, e sim, numa perspectiva sistêmica, né, apenas como forma didática, você pode dizer, olha, quais são os aspectos emocionais dessa minha decisão? No sentido, o que eu quero, o que isso faz bem para mim, o que isso atenderia a uma perspectiva mais de desejo. Na parte racional, como o próprio superego, como falado por Freud, o que eu preciso fazer para poder ser mais conveniente para os aspectos do contexto social, do meu sistema que eu estou envolvido,
Ou seja, quais são as decisões que envolvem didaticamente a compreensão desses dois pilares aí? Faça uma big picture das suas metas, ou seja, visualizar, colocar num quadro aquilo que você deseja para a sua vida, não só como intenção, mas como realização, para que aquilo sirva como um gatilho, como uma ativação de lembrança de que você tem um compromisso com os seus resultados, com aquilo que você busca, seja na área pessoal ou profissional. Converse com um excelente autogestor. Essa parte aqui do autogestor me faz lembrar de uma coisa muito bacana, né? Sobre uma outra história rápida que quero contar para vocês, talvez alguns já tenham ouvido. Um determinado professor chegou um dia em uma sala de aula lotada, no nível presencial, e levou com ele algumas bolsas, algumas sacolas que trouxeram estranheza para os alunos e surpresa. E essas sacolas não demonstravam o conteúdo interior, e ele começou a fazer uma proposta prática para os seus alunos. Ele, daquela sacola maior que tinha, ele tirou um grande balde vazio e transparente e colocou assim para que a sala pudesse assistir. E aí ele fez o seguinte, ele foi lá e pegou uma outra sacola e tirou bolas de golfe. Bolas de tênis. E distribuiu aquelas bolas de tênis lá naquele balde que estava vazio, preenchendo até a superfície. E perguntou aos seus alunos, turma, esse balde está vazio ou está cheio? E a turma respondeu de imediato, está cheio, professor. Ele perguntou, cabe algo mais? Aí eles falaram, não, porque você já chegou na superfície. E aí ele vai e, novamente, pega uma outra sacola e tira aquelas, eu não sei como vocês chamam, bolas de gude. Alguns lugares chamam peteca, chamam chimbre, mas aquelas bolas de gude de você brincar. E ele pegou e foi distribuindo os espaços vazios entre as bolas de tênis, preenchendo ali até a superfície. E aí a turma começou a sorrir e ele perguntou, e agora, está cheio ou está vazio? As pessoas responderam, agora está cheio, professor. E ele perguntou, cabe algo mais? A turma falou, não, você já preencheu até a superfície. De uma outra sacola misteriosa, ele tira uma porção de areia e vai preenchendo os espaços vazios entre as bolas de gude e as bolas de tênis. E, novamente a turma se surpreende e agora fala, agora, professor, está cheio, não vai caber mais nada. E aí ele pega e fala para as pessoas o seguinte, olha, tem uma outra coisa que está aqui à disposição de vocês. E aí uma pessoa pergunta e olha assim e fala, olha, o que é isso, professor? Ele fala, uma garrafa de café. E aí ele pega e fala, olha, bacana, para que serve esse café? Mas ele falou o seguinte, olha, antes de eu falar sobre o café, eu quero demonstrar para vocês o seguinte, que se nós invertêssemos a ordem e fôssemos colocar primeiro a areia, depois não cabia mais nada. Não daria para colocar, talvez, a bola de gude, exceto se você colocasse, né, por dentro da areia, fizesse um esforço terrível. Mas a porção ficaria preenchida de forma diferente, não daria para você colocar as bolas de tênis, porque essas são prioridades. Você deve estabelecer prioridades na sua vida. Por exemplo, se a sua prioridade é a família, ela vem em primeiro lugar. Se a tua prioridade em segundo lugar é o trabalho, ele vem em segundo lugar. E depois as coisas sociais e circunstanciais da tua vida. Se você inverter, talvez você tenha um resultado diferente na tua história. E aí outra pessoa curiosa lá de trás pergunta, professor, e a garrafa de café? Para que serve o café? E ele pega aquela garrafa, abre e coloca o café líquido, café preto, sobre aquele pote, aquele balde, e ele começa a preencher os espaços vazios entre a areia, as bolas de tênis e as bolas de gude. E as pessoas perguntam, mas qual que é a lição de tudo isso? E ele fala, é que sempre existe um tempo para tomar um café com uma pessoa especial, independente do quão lotado estiver a sua agenda. Por que você tomou um tempo da aula, Felipe, para falar um pouco sobre isso? Porque muitas vezes você perde a oportunidade de conversar com pessoas que gerem bem as suas próprias emoções e acabam perdendo também o privilégio de aprender com elas. Porque muitas vezes você não tem tempo, porque você tem tantas atividades na tua vida, na tua agenda, e precisa esperar um determinado espaço de tempo da tua vida para chegar a se tornar acamado, para você começar a valorizar aquilo que, de fato, talvez era mais importante e você mudou ou inverteu a ordem. Então, converse com uma pessoa que importa para a tua vida, tenha relacionamentos, passe a sorrir mais, a identificar o sorriso como algo positivo, prioritário na sua vida, porque traz diversas transformações. Separe um tempo específico para resolver problemas.
Olha só que interessante, reserve de 15 a 20 minutos para desligar o telefone, o computador, sair das redes sociais e simplesmente pensar sobre a maneira de garantir suas decisões, para que elas não confundam as suas emoções, ou seja, tenha um espaço direcionado para resolver essas situações e resolva as coisas que você tem tempo na tua vida, na tua agenda, no teu dia. Tira uma lição com as pessoas que cruzam o seu caminho, né? Ao invés de criticar as dificuldades que essas pessoas proporcionaram para você, quais foram os aprendizados? O quanto que você contribuiu para a vida dessas pessoas? Eu, enquanto educador, eu fiz um compromisso comigo mesmo, não sei o quanto que serve para vocês, que todas as pessoas que eu tivesse a oportunidade de servir através do ensino, eu pudesse entregar o meu melhor, para que elas pudessem sair melhores do que elas chegaram. Ou seja, o meu melhor é aquilo que eu aprendi, aquilo que eu aprendi pode e deve ser compartilhado, e independente do quanto que essa pessoa proporcionou para mim, eu tenho um aprendizado com ela. Tem um filme, não sei se vocês já assistiram, chamado As Aventuras de Pi, onde um zoológico é transferido de um lugar para outro com um navio, um barco ali, aquele barco naufraga, e o garoto, que é o Pi, ele, ao se salvar ali daquele naufrágio, né, e perdendo a sua família, ele consegue entrar num barquinho, e quando ele consegue perceber, ele não está sozinho naquele barquinho, tem um tigre lá e alguns outros animais. E a lição da história que eu trago com tudo isso, não sei se vocês que assistiram perceberam dessa forma, é que muitas vezes a gente precisa ter um tigre dentro do nosso barco para nos manter em alerta e criarmos estratégias para poder chegar até o final daquela embarcação. Ou seja, se a gente não tem pessoas que nos mobilizam em estados de alerta ou situações, muitas vezes a gente pode baixar a guarda e não criar formas protetivas de emoções para lidar. Então, muitas vezes a gente tem que agradecer pelos tigres que a vida nos proporciona, seja por meio de pessoas ou desafios. Criar hábitos saudáveis, né? Se você quer ser um bom autogestor emocional, você precisa facilitar esse processo, se exercitar, meditar, caminhar, desfrutar da natureza, brincar mais, né? Desenvolver hábitos saudáveis e dormir ou ter uma boa noite de sono. Acho que isso é mais do que esperado num curso como esse, né? Sabendo que a autogestão precisa de paciência, flexibilidade, vigília, e essas são as coisas que geralmente são perdidas quando você cria algum distúrbio ou alguma questão nos ciclos do sono e vigília. Ou seja, o aspecto principal é ter uma mente alerta, equilibrada e com qualidade no seu sono. Na automotivação, que é a última parte da inteligência intrapessoal, conheça o seu propósito de vida. É uma das coisas que a literatura nos traz. Eu quero mostrar aqui rapidamente 3 formas de você reconhecer o seu propósito. Propósitos não são meros objetivos. Eu não posso dizer, olha, o meu propósito hoje, ou nesse mês, ou nesse ano é esse. Não. O propósito é único, o propósito ele é macro e ele mobiliza para que você possa viver a tua vida em prol dele. E na literatura tem uma coisa que me chama a atenção, que é formas de você, ou modelos de você descobrir o seu propósito. Um desses modelos é o modelo proativo, ou seja, eu tenho que ir ao encontro de, eu tenho que sair daquilo que talvez esteja confortável, eu tenho que buscar, eu tenho que me dedicar, eu tenho que me esforçar. Então, o modelo proativo denota esforço, denota busca consciente, e muitas vezes você precisa pagar esse preço dessa busca com uma entrega um pouco mais elevada do que é habitual. O modelo reativo é quando a gente passa por alguns traumas ou situações traumáticas que mobilizam a gente, mesmo que sem o desejo consciente, para que a gente possa sair daquela situação que estávamos. O próprio período pandêmico possibilitou com que muitas pessoas buscassem isso, essa resposta, essa alternativa, porque se eles ficassem como estavam, certamente eles poderiam ser consumidos no seu negócio, na sua empresa, na forma de lidar com a sua família ou nos seus relacionamentos. Então, o modelo reativo é quando você passa por uma situação e você vai ao encontro de uma resposta, e nesse meio do caminho você pode encontrar o seu propósito. E uma outra forma é através do modelo de aprendizagem social, ou seja, modelando ou identificando pessoas como referência para poder buscar esse processo. Eu quero deixar uma frase aqui falando sobre propósito, que tem tudo a ver com a questão da felicidade que eu introduzi, né? Porque uma pessoa que vive o seu propósito, ela vive feliz com aquilo que ela desenvolve, entrega para a sua vida. Tem uma frase que eu falo que é o seguinte, que a felicidade,
ela não se encontra, ela não é um destino, ou seja, ela faz parte da tua caminhada. Então, o propósito, ele não é alcançado em uma chegada, e sim numa jornada. É possível, portanto, nós vivermos o nosso propósito independente das fases, respeitando-as de maneira satisfatória, aguardando a velocidade do tempo e vivendo esse processo. Então, eu sempre falo que o propósito ou a felicidade não é uma chegada, não é um destino, e sim faz parte da tua caminhada, da tua jornada e que é possível viver dia a dia. Valorize sua missão. Interessante notar que missão é diferente de propósito. Missão é algo temporário, propósito é algo contínuo. É interessante que quando você vive o seu propósito, você cria ou constitui um legado. E isso se eterniza. Como assim se eterniza? Mesmo quando você não faz parte mais do ambiente onde você passou, até mesmo dessa própria vida, você deixa o teu legado, você deixa a tua marca. Então, a tua marca, ela é diferente, o legado é diferente, por exemplo, de uma própria herança. A herança você deixa para as pessoas. O legado, a marca e o propósito você deixa nas pessoas. A lembrança de fazer algo. Isso tem a ver também com outro construto da psicologia chamado generatividade, que é a capacidade de você gerar ou criar para as próximas gerações. Uma preocupação de, por exemplo, criar produtos, serviços, ensinamentos, ou até mesmo formas de você repassar aquilo que você desenvolveu para a tua vida. Já a missão é, por exemplo, um trabalho que você exerce. Nós recebemos o convite aqui de ter a missão de ensinar para vocês algum conteúdo que nós temos na nossa expertise de background, ou seja, nós temos a missão temporária, no caso meu e da Marinês, nós encerramos esse módulo aqui hoje, por exemplo, e a missão ela encerrou, mas o propósito continua quando a gente for ensinar uma outra turma, quando a gente for aprender uma outra turma, enfim, missão é temporária e geralmente ela está ligada a um exercício profissional ou social, e é que é por meio dela que você vive o seu propósito, por exemplo, de servir pessoas. Então, missão profissional geralmente é um caminho. Crie motivos que te levem para as ações, já falei sobre isso, né? Ter a capacidade de criar os seus próprios motivos. Pratique o autocuidado, e o autocuidado também tem a ver com amor próprio, com a autovalorização, com uma celebração de conquistas. Você celebrar aquilo que você tem. Por exemplo, depois de terminar esse curso, celebrar, depois que você terminar uma fase, um ciclo, a celebração tem a ver com automotivação, com a criação de rotinas que te levem a ter melhores práticas comportamentais, sejam elas simples ou complexas. E para ir para a segunda e última parte da minha apresentação, eu quero falar sobre as propostas de empatia, que também é chamada de consciência social, e, por fim, não menos importante, gestão de relacionamentos. Então, trate as pessoas pelo nome. Acho que isso é interessante, né? Não sei se quanto que você valoriza isso, de você gravar, memorizar o nome das pessoas e chamá-las pelo nome. O quanto que elas se sentem importantes, lembradas, diferentemente quando você às vezes tem um convívio, depois de muitos dias, às vezes até meses, fala assim, como que é teu nome mesmo? Isso se distancia, parece mais uma interação e não uma relação. Então, isso faz com que as pessoas possam se sentir conhecidas. E essa é a proposta, consciência social. Ter intervalos de 10 a 15 minutos em suas atividades, entre uma atividade e outra, para respeitar, inclusive, os seus ciclos e ter a oportunidade de respirar, de repente até dentro desses intervalos, fazer a prática meditativa, como já proposta, né? Apesar de, como o Vipassana tem ali a proposta de meditar 10 horas, a ideia ali é naquele período, mas obviamente é que você cria um hábito e por mais que possa ser minutos durante o seu dia e que isso tenha uma recorrência, tem o seu grau de importância, obviamente, então respeite e utilize essas práticas ou essas alternativas. Observe a inteligência emocional nos filmes. Você tem vários filmes, depois eu posso até propor alguns para vocês, que falam muito, né, sobre inteligência emocional, alguns direto, outros indiretamente, para você ver como as pessoas lidam com isso, sim, filmes, seriados, tem várias oportunidades de você ver isso. Organize os ambientes onde você passa a maior parte do tempo. Uma vez eu estava lendo uma tese de doutorado que a pessoa fazia ali uma proposta de que a casa dela, o ambiente de moradia, se comparava ou era semelhante à sua vida psíquica, à sua estrutura ou organização psíquica. Então isso pode ser muito sério, de você saber lidar com os ambientes que você faz parte, sejam eles de vida pessoal ou profissional. Observe a linguagem corporal das pessoas.
como que elas se comunicam. Eu falei que na aula passada que a empatia ela pode ser desenvolvida através da observação e da escuta, até porque as expressões emocionais se manifestam geralmente através de uma expressão facial e de uma expressão vocal. Então, quando você olha para a linguagem corporal, você está observando essa expressividade facial, corporal como um todo, e você está acessando e tendo sensibilidade para identificar o que as pessoas precisam e querem expressar do ponto de vista emocional. E, com isso, você aprende a se colocar no lugar do outro ou dos outros. E a última parte dessa segunda apresentação aqui é a proposta prática para a gestão de relacionamentos, o último pilar da inteligência emocional. Cultive a confiança nas pessoas. A confiança, muitas vezes, ela é gerada através da forma como você se comporta, da forma como você cumpre aquilo que você propôs naquela esfera relacional, e isso traz um desenvolvimento de proximidade e de vínculo, como já foi falado na aula anterior também, que eu ministrei. Invista tempo, qualidade, frequência. Acabei repetindo aqui. Aqui seria profundidade, alterem aí. Seria tempo, qualidade, frequência e profundidade. Essas são as 4 características que diferem a interação da parte do relacionamento. O que vai mudar? Você interagir com a pessoa e se relacionar com a pessoa, geralmente envolve pelo menos um ou esses 4 pilares aqui. Tempo, qualidade, frequência e profundidade. O quanto que você tem investido essas características nas pessoas que você ama, as pessoas ali que vocês amam dentro desse processo. Aprenda a receber feedback. É interessante que tem várias formas ali sobre feedback, de estrutura. Eu vou apresentar rapidamente aqui uma estrutura que eu conheço dentro da minha prática profissional. Primeiro, um bom feedback ele é precedido por um plano que você pode elaborar de quando você vai dar um feedback para a pessoa. Quando eu falo de feedback aqui, eu estou me referindo a você falar algo, como resultado de algum evento que você teve com a pessoa ali. Abordagem específica tem uma especificidade de falar de fato do que importa e não generalizar outras situações, contextos ou pessoas. Foque em comportamentos. Muitas vezes você vai dar um feedback, sei lá, para o seu cônjuge e aí você fala assim, olha, você é estressada. Isso é diferente de você dizer, olha, essa situação trouxe algum estresse aqui para o nosso relacionamento. E no português tem muito essa diferença, de ser e estar. Então, quando você fala feedback no comportamento, é falar do evento comportamental e não da identidade da pessoa. Todo feedback ele deve ser dado e selecionado através de uma hora, de um local, de uma preparação emocional. Ao invés de você dar publicamente, você preservar essa singularidade, falar para a pessoa num horário adequado, num local adequado, e também que você e a pessoa estejam ali em nível de preparação emocional. E apresente ali uma proposta de feedback equilibrado, que às vezes você vai falar de coisas positivas e não tão positivas, você muda a sua tonalidade vocal ou a sua expressão facial. E isso tem a ver com a presença ou não de alguma ou outra emoção positiva ou negativa. O feedback tem que ser relevante, tem que trazer aprendizado para ambas as partes, tem que utilizar técnicas que sejam eficientes ali na forma do relacionamento. Estilo eficaz é promover o crescimento de ambas as partes e não ser unilateral. Quando você for falar algo, tem que trazer crescimento para você e para a pessoa. Descrever os seus sentimentos, o quanto que aquela situação que te incomodou trouxe ali de impacto, quanto que te incomodou, quanto que te entristeceu. Falar dos teus sentimentos ou das tuas emoções para a pessoa tomar consciência, senão fica só no teu núcleo de entendimento, e desenvolver uma capacidade de ouvir. Essa é uma estrutura básica e rápida aqui para vocês do feedback ou de feedback. Não busque evitar o inevitável, como mudanças para o relacionamento, e às vezes a gente fica protelando, dar um feedback, falar alguma coisa, aquilo que nos incomodou, a gente vai guardando e isso pode gerar algumas mágoas. Reconheça as emoções nas pessoas, isso é desenvolver o relacionamento através da empatia, como citado também, para você ter um melhor relacionamento. Então essa é a minha contribuição de hoje para vocês, e mais uma vez o meu desejo é que vocês tenham aí a oportunidade de viver a inteligência emocional, não só entre vocês, mas também servindo pessoas através da prática profissional de todos. Gratidão. Obrigado, Felipe. Obrigado mesmo. Bom, Poder de síntese, hein, Felipe? Eu acho que eu gostaria de falar
que, de certa forma, as nossas aulas foram complementares, né? Na medida em que você pode também meditar sobre todos esses pontos que você colocou para melhorar a qualidade de vida, e reitero que a meditação, você começa com esse processo de treinamento, segundo o Vipassana, de 1 hora, ou Mindfulness de 30 minutos, mas a ideia é que isso seja incorporado no seu dia a dia em todo momento, né? E também queria aproveitar a oportunidade, acho que falo por mim e pelo Felipe, de agradecer ao professor Avelino, aí, o Alan, na parte de organização, essa oportunidade que deu da gente levar um pouco do nosso propósito de vida, né? Que é levar conhecimento, e que esse conhecimento possa gerar coisas boas, né? Para a gente e para o entorno também. Então, está aqui, namastê de nós para vocês. Obrigado, professor. Somos nós que agradecemos a colaboração de vocês. Estender aí a gratidão a todos que estão conosco, além do corpo docente aí, né, a todos os participantes que todas as semanas estiveram aqui conosco, né, o pessoal ali comentando ali também. Então, isso é muito gratificante, o quanto que a gente aprende, né, professora, com cada contribuição, com cada vivência, as supervisões maravilhosas aqui também, a experiência do professor Avelino, dos demais professores, enfim, tudo isso traz muito crescimento para a gente, e o ensinamento é um dos principais modos de aprendizado para a gente que está aqui servindo vocês. Sem dúvida, Felipe, você complementou muito bem da nossa gratidão e da oportunidade da gente trazer um pouco da gente, de aprender também, né? Não só com a equipe que está ministrando o curso, mas a acolhida dos inscritos, né? As perguntas. Nesse sentido, eu queria dizer que um dia eu falei que um dos alunos poderia responder a própria pergunta, não foi no sentido ruim, tá? É que faltou depois a oportunidade de retomar e de ver, né, que eu queria fazer um exercício sobre aquele questionamento, já não lembro mais o que é, mas é essa ideia, né? Quando a gente coloca uma pergunta, a gente tem uma ideia a respeito. Então, me desculpe se eventualmente eu causei constrangimento, coisa do tipo, a ideia não foi essa, tá? Saímos muito felizes com todos, né, com a participação, recepção de todos. E até como forma de encerramento do módulo aqui também, professora Marinês, professor Avelino, a gente teve todo o período de preparação aí das reuniões antes de entrar com as aulas aqui, né, professor? E eu não sei se o professor Avelino sabe, acho que o Alan Marinês sabe, eu estava passando também por um dos momentos mais especiais da minha vida. Antes do início das aulas na elaboração, minha esposa estava prestes a dar à luz. Me tornei pai ali pela primeira vez no dia 22 de outubro. Parabéns, parabéns. Parabéns, Felipe. Como foi especial, professor, ter essa oportunidade que o senhor cedeu para todo mundo aqui para a gente, e para mim em especial, falando da minha experiência, né, de ver tudo aquilo, de estar nesse processo, que para a gente é uma mudança muito grande, para muitos que são pais aqui, né, que muda radicalmente as nossas vidas, e falando aqui, no meu caso, sobre emoções, sobre inteligência emocional. Então, eu encerro esse ciclo aqui com muita gratidão. Né? Hoje, minha filha já completou 3 meses, ou seja, a gente já está mais de 3 meses de conjunto aqui, e só gratidão porque a gente sai daqui com muito melhor, né, como ser humano. Acho que é a principal essência que a gente trabalha nesse processo aqui, além da parte técnica. Legal, legal. Sabe, eu acho que quando as pessoas escolhem se tornar profissionais da área de saúde, eu acho que isso está informando muito sobre essa pessoa. À medida que nós escolhemos, né, trabalhar, ter como nosso cotidiano profissional a morte, o sofrimento e a dor, né, é um propósito de vida, é um propósito profissional, né, tá tendo sempre contatos, né, que se caracterizam pela dor, pela depressão, pelo sofrimento, pela possibilidade
da finitude do ser humano, da morte. Então, eu pensei muito em como tornar esse curso, né, para esses profissionais de saúde o mais rico possível, né, que propiciasse a eles uma experiência didática, pedagógica, que fosse acrescentar realmente as suas vidas e as suas vidas profissionais, né? Então, é um curso multidisciplinar, só pode ter uma abordagem multidisciplinar, né, que passa pela abordagem, né, do Alan, do Marcelo, da Marinês, do Felipe, né, e que traz tentando passar para vocês um conhecimento que a gente está tentando compartilhar, essa que é a verdade, né, da mesma forma, né, esse conhecimento ele tem dupla via, né, nós professores, né, vocês para a gente, compartilhar esse conhecimento para que possa estar enriquecendo, né, a nós mesmos, nossa prática profissional. Eu vou contar para vocês um segredo. Uma das razões que eu fui tão entusiasta da inclusão da meditação nesse curso, né? Nesse período de um ano, aliás, foi 2019, final de 2018 e meados de 2019. Eu perdi 2 pacientes jovens, 23 e 27 anos. Depois eu soube pela família, que a família me telefonou, me comunicando do falecimento delas, e elas abandonaram o tratamento porque foram convencidas a abandonar o tratamento médico e fazerem apenas meditação. Então, quando nós começamos a falar sobre o curso, falei, opa, isso tem que ser ensinado. O que realmente são essas técnicas complementares à prática da promoção e da atuação de saúde? Isso tem que ser falado, tem que ser mostrado, né? Porque essas práticas complementares, como o próprio nome diz, elas vão complementar, né, a atuação em saúde. Elas não são excludentes. Elas se complementam entre si. A medicação vai complementar um tratamento da pessoa, não do balanço bioquímico cerebral. Vai completar o tratamento daquela pessoa que, naquele momento, nos traz uma situação de sofrimento, né? Se, porventura, trazer como efeito adverso, né, uma anestesia emocional, existem outros recursos, até mesmo dentro da farmacologia. Um clínico razoavelmente competente sabe como lidar com isto, né? Então, eu queria então compartilhar com vocês esse segredo, né, que eu não tinha falado para ninguém, né? Até o Alan não sabe, né? Mas eu fiquei muito entusiasmado com a ideia, porque era a possibilidade da gente passar esse conhecimento de uma maneira séria, uma maneira mais completa possível, né? Para que a gente possa ter uma ideia de como poder indicar, de como poder instrumentalizar, né, esses conhecimentos, né? E não ficar simplesmente ou na rejeição total, né? Ou então, né, de uma recepção acrítica, né, das diferentes práticas de atuação em saúde, das mais diferentes, né? Então, eu agradeço muitíssimo a Marinês, ao Felipe, né, porque foram conteúdos que vocês passaram, né, conteúdos riquíssimos, né, riquíssimos, e tenho certeza que as pessoas vão sair daqui com algo que acrescentaram a ela, algo que foi acrescentado, tanto do vista pessoal como do vista profissional. Muito obrigado, gente. Muito obrigado mesmo.
Ok. Só para concluir, a gente já passou da hora, queria informar 2 avisos para os alunos. Na plataforma, nós já estamos com a divisão dos grupos para supervisão, que eu informei no início, e, além disso, tem um modelo de resposta do teste de verificação de aprendizagem. Esse modelo foi elaborado pela professora Marinês e pelo Felipe. Vocês podem visualizar esse documento, assim como os conceitos aplicados sobre os testes. Tá bom? Eu acho que é isso. Nos encontramos agora na próxima terça-feira. Terça-feira que vem nós temos a supervisão. Dia E na 2. outra terça-feira, né, nós vamos agora passar para o 3º módulo do curso, que é a somatização nas diferentes práticas de saúde. Né? Então, o professor Cláudio Sendic vai estar aqui para falar para a gente, né, da somatização na odontologia. Depois teremos a somatização na cardiologia, na saúde mental, né, e assim por diante. Ok? Professor, um minutinho só, quem puder ficar. Eu achei muito importante isso que o senhor falou, porque quando a gente fala meditação, inteligência emocional, você está falando para pessoas que estão dentro de um plano de não adoecidos, porque se a pessoa chegou, né, a ponto de precisar de medicação, essas coisas, ela precisa de um auxílio de um profissional adequado. Então, as coisas devem ser tratadas, talvez até num outro momento, o professor possa retomar essa ênfase que está dando para esse tipo de situação, né? Como que aqui eu acho que os profissionais que se inscreveram no curso não são pessoas com problemas, então a gente abordou o que é normal, né? Assim, dentro normal é a curva de Gauss, né? Ela é bem ampla. Mas o que está nos extremos da curva requer cuidados especiais. Então, muito importante mesmo continuar essa discussão. Eu achei super apropriada e muito bem colocada. Marinês, se me permita aí, professor, também quero complementar a importância da forma como o senhor lidou com a situação. Porque para a gente que trabalha com essas práticas alternativas e complementares, como o senhor citou, temos alguns enfrentamentos no sentido de resistências, não é? Quando as pessoas não sabem lidar enquanto profissional, que é complementar, né? A dificuldade de reduzir a uma única ou exclusiva prática, e o senhor perdeu pacientes, poderia muito bem rejeitar a ideia de, olha, não funciona, vamos voltar para o modelo tradicional aqui, mas pelo contrário, isso fez o movimento contrário, vamos ensinar qual que é a forma correta de lidar com essa prática alternativa e complementar, e traz aqui esse enriquecimento, né, como muitos ali estão comentando ali, esse processo. Então, eu queria, como profissional também aqui do lado de cá, parabenizar a sua atitude, porque, infelizmente, acaba muitas vezes sendo rara, né, por muitos profissionais, e isso é bom ser notado como uma proposta de divulgação científica também. Eu só não gosto de chamar de prática alternativa, porque alternativa significa uma coisa ou outra. Complementar. Então, eu prefiro o termo complementar. Legal, legal. Grande abraço, gente. Tchau. Muito bom, gente. Muito obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Até semana que vem. Tchau. Obrigada.